Graça e paz. Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Este é o vídeo final sobre o tema Os Dons Espirituais, para abordar o dom de línguas e o seu correlato, que é o dom de interpretação, que finaliza esse tema dos dons espirituais. E hoje teremos o tema mais controverso quando se trata de dons espirituais. E se você não viu os vídeos de introdução aos dons espirituais e os 2 vídeos de detalhamento desses dons, recomendo que você vá lê-los antes de seguir aqui. Procure os vídeos 23, vídeo 24 e vídeo 25 no nosso canal. Esse é o primeiro ciclo com doutrinas básicas do cristianismo. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Como eu tinha dito, deixei os dons mais polêmicos para o final. Mas por que eles são mais polêmicos? Pelo simples fato de que, por serem supervalorizados por algumas igrejas, ao ponto de ouvirmos afirmações do tipo: se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Nesse canal, a nossa base de interpretação é a própria Bíblia e, na minha linha de visão, quanto mais literal for a interpretação dos textos bíblicos, mais fidedigna a verdade da palavra de Deus se revela. Você poderá até discordar dos argumentos que vou usar, mas não vai poder negá-los simplesmente porque estão baseados na palavra. Outra coisa que você poderá discordar são os contextos aplicados para a interpretação, já que a maior parte deles está omissa nos textos. Sem mais delongas, vamos em frente. Nos 2 textos base que temos usado para estudar sobre dons espirituais são Romanos 12, 3 a 8 e 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Apenas no segundo, o apóstolo Paulo fala sobre os dons sobrenaturais. Na carta aos Romanos, ele só falou dos dons eclesiásticos. Como já disse nos outros vídeos do tema, esses dons sobrenaturais foram necessários na época da formação da igreja, para que tanto a mensagem da cruz como os pregadores fossem autenticados como portadores de uma verdade que se manifestava visivelmente entre o povo. Foi a forma estratégica que Deus imaginou para que as pessoas, ao ouvirem a palavra do Evangelho, não se comportassem como Tomé, duvidando que aquela mensagem que rasgava o judaísmo fosse validada. Assim, os sinais prodigiosos e sobrenaturais acompanhavam os apóstolos e seus discípulos e eram fortemente usados pelo Espírito Santo para convencer as pessoas que a mensagem do Evangelho era algo real e que eles nunca haviam experimentado. Como eu já disse também em outros vídeos, existe uma corrente que defende a tese de que esses dons sobrenaturais, com enfoque mais sobrenatural, foram temporários e restritos à era apostólica. Mas eu não sou um seguidor ferrenho dessa corrente. Por quê? A resposta é simples. Porque o próprio Cristo, nosso Salvador, quando foi elevado aos céus, disse que alguns sinais iriam acompanhar os que creem. E entre os citados por Jesus está o falar novas línguas e cura aos enfermos. E longe de mim negar qualquer coisa que Jesus falou. Está lá na Bíblia, em Marcos 16, 17 a 18. Confira aí na sua Bíblia. Mas a questão é, que outras línguas? Que interpretações? É nesse ponto que a coisa pega. Primeiramente, vamos ver o contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade comercial e próspera muito importante na Grécia, mas era uma cidade depravada e moralmente corrupta, e Paulo lista em 1 Coríntios 6, 9 a 10 uma série de pecados praticados na cidade e, infelizmente, alguns desses ainda praticados por alguns membros da igreja, e por isso eram vistos acontecendo dentro da igreja em formação. Além disso, Corinto era uma cidade pagã, com diversos templos a divindades, como o templo de Afrodite, a deusa grega do amor, com suas sacerdotisas que eram prostitutas culturais ou religiosas. A igreja de Corinto era muito fragmentada, com membros se dizendo de Paulo
outros de Apolo, que mostrava sua imaturidade e carnalidade. E era uma evidência muito grande com o mundanismo, já que muitos não queriam se separar da cultura na qual estavam inseridos, e com isso, muitos cristãos não conseguiam se livrar de sentimentos ligados ao comportamento antigo, como o egoísmo, inveja, imoralidade e outras práticas condenáveis, ao ponto de Paulo exortar que alguns deles que não se arrependiam fossem expulsos da igreja. Então, tínhamos uma igreja carnal que muito se assemelha a muitas que existem por aí hoje em dia, onde os pecados de muitos não são tratados, mesmo sendo de conhecimento da liderança. São deixados de lado em prol do politicamente ou socialmente correto. Afinal, todos somos pecadores. Grave erro. Numa igreja carnal, a inveja imperava e o querer ser tão bom quanto um outro irmão que manifestava dons genuínos e sobrenaturais era algo desejado, porque os dons não sobrenaturais não davam ibope, não davam fama e não permitia o reconhecimento de ser espiritual. Assim, alguns olhavam os dons que se manifestavam e deviam se perguntar: eu posso pregar o que não sei? Não. Eu posso ensinar o que não sei? Não. Eu posso exortar alguém estando em pecado? Também não. Eu consigo curar alguém? Obviamente que não. Eu consigo fazer algum milagre que todo mundo possa ver? Também não. O que eu posso fazer ou fingir fazer que ninguém vai me desmascarar por não poder dizer se estou exercendo um dom real? Já sei. Vou falar em línguas. Pura carnalidade. Parece brincadeira, mas não é. Como o dom de línguas se manifestou no Pentecostes? Dê uma verificada em Atos 2, 4 a 13. Mas vou ler só de 8 a 12. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, e a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilia, o Egito, as partes da Líbia próxima a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? A palavra de Deus é muito clara. O dom de línguas se manifestou nos que foram cheios do Espírito Santo com línguas reais, línguas que eram faladas pelos povos ao redor. E a lista é enorme. Umas 12 línguas, no mínimo, você vai identificar no texto. Cada um daqueles estrangeiros ouvia os discípulos falar em sua própria língua nativa, ao ponto deles se admirarem por estarem ouvindo homens galileus incultos, de baixa escolaridade, humildes, falando línguas que nunca estudaram. Mas por que isso aconteceu? Para que isso? Precisamos lembrar que Jesus deu uma ordem de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele deu essa ordem, não estava falando com fariseus, a escribas ou doutores, homens letrados e estudiosos. Ele falou a pescadores, homens humildes, ignorantes, de baixa escolaridade, que mal falavam o aramaico e talvez muitos nem soubessem falar o hebraico. Como eles poderiam atender à ordem de Cristo se não fossem capacitados com o dom de línguas? Seria impossível. Por isso, era determinante que os que manifestavam esse dom falassem na língua que as pessoas entendiam, para que a mensagem do Evangelho se espalhasse pelo mundo, como aconteceu, e o Evangelho chegou até nós. Voltando aos Coríntios, o apóstolo Paulo foi informado que muitos estavam a falar em línguas estranhas que ninguém entendia, tumultuando os cultos, e isso não cumpria a finalidade do dom, mas que dava um status de espiritualidade a quem falava, isso dava. E foram tantos que começaram a manifestar isso na igreja
que Paulo precisou passar um corretivo geral. Paulo tinha recebido as notícias do que estava acontecendo e que, por causa disso, os cultos estavam uma bagunça, com muitos manifestando línguas desconhecidas e que ninguém as interpretava. Então, no capítulo 14, Paulo escreveu orientando a igreja em como proceder, haja visto que ele não podia, ao longe, desacreditar daqueles que manifestavam o dom, e não tinha como validar quem era verdadeiro e quem era falso. Portanto, eu pessoalmente creio no dom de línguas quando manifestado da mesma forma como em Atos 2, pois isso é bíblico. Se você quer acreditar em outra forma, apenas busque a base bíblica para isso. As línguas que nós vemos em muitas igrejas evangélicas, especialmente nas pentecostais, são manifestações aleatórias com frases ou sons repetitivos e, para garantir um selo de espiritualidade, dizem que é a língua dos anjos. Mas todas as vezes que os anjos se manifestaram a homens na Bíblia, eles falavam a língua dos homens. Já houve linguistas que gravaram essas manifestações para tentar estabelecer a sintaxe da linguagem, pois se é uma língua, tem de ter uma sintaxe, uma semântica, uma gramática. Não conseguiram, pois não existe uma sintaxe comum, uma estrutura gramatical por trás dessas línguas. Quando você observa alguém falando nessas línguas, são sempre os mesmos sons repetitivos, mas quando há quem os interprete, cada palavra tem um sentido totalmente diferente. Paulo tinha estudado aos pés de Gamaliel, o mestre da época, e ao começar seu ministério, ele tinha estudado demais. E creio que ele falava muitas línguas, tais como o latim, o hebraico, o aramaico, o grego e possivelmente o espanhol da época. Portanto, era um homem dotado de uma capacidade enorme em línguas, todas do seu tempo e de algum lugar real. Quando eu estava com 15 para 16 anos e morava com a minha família na quadra 715 Sul, em Brasília, tínhamos uma vizinha que morava no bloco em frente e tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Um dia, conversando com ela, que era de uma igreja pentecostal famosa em Brasília, ela me disse que iria sair daquela igreja e iria procurar uma outra. E eu perguntei o motivo. E ela me disse mais ou menos o seguinte: na minha igreja, se você não fala em línguas, você é menosprezado e te dizem que você não tem o batismo do Espírito Santo. Eu nunca falei, por isso eu era questionada o tempo todo por isso. De tanta pressão que me faziam, eu perdi a paciência e resolvi que num dia, na próxima reunião de jovens, eu falaria em línguas. E foi o que eu fiz. De tanto ouvir aquelas falas, eu já tinha na cabeça os sons, as palavras, as vocalizações que eu deveria falar. Então, no meio da reunião, eu levantei e comecei a inventar que estava falando, pois sabia que depois iriam parar de me pressionar. Mas a coisa ficou pior, pois levantou um rapaz e começou a traduzir toda aquela mentira que eu estava verbalizando. E Deus não fala por mentiras. Depois da reunião, todo mundo veio me parabenizar por eu ter falado em línguas. Então, não posso mais continuar naquela igreja. Foi o que ela me contou. Meu falecido sogro se converteu 7 anos antes da sua morte e gostava de frequentar uma igreja pentecostal em Goiânia. Quando íamos visitá-lo, fomos algumas vezes acompanhá-los aos cultos. Eu já tinha ido algumas vezes e sabia que os pastores gostavam de falar em línguas, mas eles tinham uma peculiaridade singular. Um falava e o outro interpretava, e se revezavam nesse ministério. Uma vez, no culto à noite, o pastor que estava à frente dirigindo o culto começou a falar em línguas estranhas, a língua dos anjos, em determinado ponto da liturgia. Então, o outro pastor que estava na lateral, começou a interpretar. Mas o que aconteceu acabou sendo constrangedor. O pastor que falava em línguas falava uns 5 ou 6 segundos e o que traduzia ou interpretava falava 20 segundos ou mais, e foi piorando. Chegou ao ponto do pastor que falava em línguas falar uns 10 segundos e o outro interpretar por quase 1 minuto. Foi quando o pastor que falava olhou para o lado, deu uma encarada fenomenal no que traduzia, encarava e continuava falando.
Não olhava mais para a igreja, só para o pastor, para que a mensagem que o outro estava traduzindo não ficasse no meio do caminho, pois seria muito vexatório se ele simplesmente parasse a sua fala sem completar o raciocínio e a mensagem que estava transmitindo. Até que o outro se tocou e a tradução ou a interpretação foi chegando a uma finalização lógica, e o que falava em línguas parou de falar. Essas coisas, essas buscas e demonstrações de espiritualidade precisam ser discernidas. O mesmo vale para quem gosta de falar profetadas que não se cumprem na vida das pessoas. Quando frequentei por um tempo uma igreja com viés pentecostal, desenvolvemos amizades com muitos irmãos. Um deles tinha uma filha com mais ou menos uns 12 ou 13 anos. Um dia, a mulher dele veio nos contar com uma emoção sincera de quem estava muito feliz, porque a filha tinha falado em línguas quando tinha ido ao banheiro em casa, e era a primeira vez. Não falei nada, mas achei estranho duas coisas. Local estranho para se manifestar uma fala espiritual, e a outra, o fato de justamente ser aquela menina, espiritualmente matura, que passava os cultos entretida com o celular como seu irmão e nem prestavam atenção nos cultos. E o comportamento dela dali para frente não mudou. Eu até achava que deveria, pois afinal, se Deus tinha falado alguma coisa com um dom tão especial assim, o temor do Senhor deveria inundar a vida dela, e uma das coisas que ela deveria ter ouvido seria o de prestar atenção no culto e deixar o celular em casa. Vai saber. Deus pode agir de maneiras surpreendentes e inimagináveis, pois o faz com quem quer, onde quer, quando quer e como quer. Mas é preciso pedir discernimento do Espírito para separar o que é espiritual do que é carnal. Mas antes de deixar aquela igreja, fui a uma reunião com o pastor, onde o outro que estava chegando para auxiliar o ministério estava presente. Tratamos essa passagem de Atos 2. Eu disse claramente aos dois que a minha visão de línguas não era deles, e que a minha era aquela manifestada em Atos 2, ou seja, línguas reais e inteligíveis, que os apóstolos passaram a falar e as pessoas gentias, de diversas nacionalidades, entenderam. Mas aí veio o choque, com a palavra do pastor que estava chegando. Ele me disse: talvez aqueles homens de outras nacionalidades é que estivessem ouvindo em suas próprias línguas o que aqueles pescadores estavam falando em aramaico. Ouvi e me calei, pois não sou uma pessoa de raciocínio rápido e nem queria polemizar. Mas ao entrar no carro, senti Deus falando ao meu coração. Quem eram os que estavam possuídos pelo Espírito? Os discípulos ou os estrangeiros? Os estrangeiros entendiam na sua própria língua e não foram alvos da descida do Espírito Santo, pois ainda questionavam se aqueles homens estavam embriagados. Quando saí com meu carro, tive a convicção de que era hora de eu voltar para a minha igreja tradicional. Para finalizar, uma última colocação. No mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 28, Paulo deixa claro a importância do dom de línguas quando enumera em último lugar dentre os citados. Último lugar, última importância. E no capítulo 14 ele mostra claramente que se você deve buscar algum dom, que seja o dom de profecia, embora não descarte que se possa falar em línguas, embora todo o capítulo oriente qual deve ser o proceder durante o culto. Mas se você quer falar essas línguas imaginárias, fale para si, até porque você não vai edificar a ninguém com ela, o que é uma condição primordial do dom, além de passar uma ideia de que é uma pessoa muito espiritual. Então, obedeça e mantenha a ordem no culto na sua igreja. Peça a Deus que lhe dê um entendimento e discernimento correto sobre o que você deve aceitar sobre os dons espirituais para que você cresça ancorado no conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E esteja aberto para ouvir o que Deus tem a lhe falar, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ouvir. E veja bem,
você não tem o direito de cobrar de qualquer irmão que manifeste algum dom espiritual, porque a concessão dos dons, qualquer que seja ele, é uma decisão exclusiva de Deus. Portanto, exerça o seu dom, mas não fique cobrando de irmãos que manifestem esse ou aquele dom só porque você quer ver isso, só porque você acha que isso é uma prova de espiritualidade. Fique em paz. Foram essas coisas que Deus falou ao meu coração. Se eu desagradei, reflita e retenha o que é bom. Aqui terminamos esse vídeo. No próximo vídeo, vamos tratar sobre o fruto do Espírito. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se desejar, deixe o seu like e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e o canal com outras pessoas. Até o próximo vídeo, quando vamos iniciar os estudos sobre o fruto do Espírito. Fique com Deus, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.